Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e como vocês podem ver, eu já estou com a minha camisa do São Paulo e sempre que eu tô com a camisa do São Paulo aqui, eu venho mais fazer uma análise como torcedor do que como jornalista. E a análise que eu quero fazer com vocês hoje é sobre a saída do treinador Hernan Crespo do comando do São Paulo e o retorno do Rogério Ceni ao comando técnico do Tricolor. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nada do que a gente vai estar colocando por aqui, certo? Bom, vamos começar falando sobre a demissão do Hernan Crespo. O Crespo não vinha fazendo os melhores jogos, mas também não acho que seja muito culpa dele o que está acontecendo com o São Paulo. É natural que a gente repare uma apatia do elenco e muita gente critique o trabalho do departamento médico, do departamento de preparação física. Afinal de contas, são muitas lesões. Inclusive, o Rigoni acabou saindo machucado no último jogo contra o Cuiabá e deve voltar só no mês que vem. O Luan saiu machucado, inclusive, hoje no primeiro treino do Rogério Ceni. Mas não acho que era a hora de demitir o Crespo, até porque o São Paulo não passa por um bom momento financeiramente e existe uma multa de quase 5 milhões de reais a ser paga. Claro que hoje a diretoria anunciou como um acordo, o que em teoria o São Paulo não deveria pagar essa multa, já que foi em comum acordo. Mas como a gente tem tido vários casos de comum acordo, muito por causa dessa nova regra da CBF de só poder ter uma troca de técnico ao longo do Campeonato Brasileiro, e muitos clubes estão usando o comum acordo como uma forma de burlar e dizer que não foi uma demissão e sim foi uma troca em comum acordo, o São Paulo anunciou que, em comum acordo, demitiu o Hernan Crespo, o que eu acho uma atitude totalmente errada. E piora quando a gente vê que quase 1, 2 horas depois a diretoria anuncia a chegada do Rogério Ceni. Eu tava vendo agora a live do Arnaldo e do Tirone falando sobre isso, são 00:30, eles fizeram essa live acho que umas 2 horas atrás, mas eu concordo com a opinião deles, dizendo que foi uma atitude muito baixa da diretoria do presidente Júlio Casares, até porque, na minha opinião e na opinião deles, que eu assino embaixo, o Hernan Crespo nunca passou pelo São Paulo como jogador, mas vestiu a camisa, mais inclusive do que o Daniel Alves, que se dizia torcedor do São Paulo. Eu acho o Hernan Crespo mais São Paulino do que o Daniel Alves, mais São Paulino do que o Leco, mais São Paulino do que Carlos Miguel Aidar, só para citar alguns exemplos que tiveram dentro do clube nos últimos anos. E demitir o Crespo da maneira que foi, só com uma nota, o cara que tirou o São Paulo da fila de quase 9 anos sem ganhar nenhum título, e logo depois de 2 horas você já definir e anunciar o substituto dele, para mim é de uma baixeza sem tamanho. Tudo bem, entendo que o clube queira contar com o Rogério Ceni já contra o Ceará, mas eu acho que, cara, não era assim que tinha que ser feito. Eu acho que pro torcedor é melhor que você demita um cara num dia e espere 1, 2, 3 dias até anunciar o outro. Por mais que você já esteja acertado com esse outro técnico, o torcedor, ele, principalmente com o Crespo, o torcedor estava do lado do Crespo. Ah, Até por conta do que eu falei de dele ter tirado o São Paulo na fila, ele ter tratado o torcedor São Paulino com o máximo de respeito. É injusto que ele só tenha tido um jogo no Morumbi com torcida e ainda com 5 mil torcedores. Morumbi que cabe 66. É injusto, é muito injusto que ele não tenha a oportunidade de se despedir da torcida que tanto o respeitou e ele respeitou a torcida do São Paulo de volta e respeitou a instituição São Paulo, como raros os técnicos respeitaram, como o Muricy respeitou a instituição São Paulo Futebol Clube.
Acho de uma baixeza muito grande e principalmente, como eu citei, depois de 2 horas, 3 horas, você anunciar o sucessor do Hernan Crespo sendo o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni é um caso à parte. A torcida independente fez uma nota dizendo que se o Rogério Ceni viesse, exigiria que o Rogério Ceni pedisse desculpas devido a algumas declarações que ele deu quando era treinador do Flamengo. Bom, aqui entra o Matheus torcedor, tá? Eu tenho 23 anos. 18 anos da minha vida eu vi o Rogério Ceni no gol do São Paulo vestindo a camisa 1 ou 01 do São Paulo. Ele é o maior ídolo que eu tenho dentro do esporte. Eu gosto de jogar no gol quando eu jogo bola. Inclusive, tô todo queimado porque fui jogar bola no feriado. E eu gosto de ir no gol por causa do Rogério Ceni. Eu amo ir no gol por causa do Rogério. Esse armário aqui que eu tô apontando aqui atrás, aqui tem umas 200 camisas de time. Do São Paulo acho que são umas 25. Do Rogério, umas 7. É o jogador que eu mais tenho camisa. É um dos únicos caras, e eu acho que ele e o Cristiano Ronaldo no futebol apenas são os caras que se eu encontrasse na rua eu chorava. E esse é o nível de idolatria que eu tenho pelo Rogério Ceni. E eu sempre apoiei o Rogério. No Fortaleza, no Cruzeiro. No Flamengo, não. Porque eu não gosto do Flamengo. Eu acho que a diretoria do Flamengo é podre. Como eu já disse aqui algumas vezes. Eu acho que essa diretoria do Flamengo é podre. E mesmo com o Rogério Ceni no comando técnico, eu não conseguia apoiar o Flamengo, torcer pelo Flamengo, torcer que o Flamengo pelo menos se desse bem para que o Rogério Ceni tivesse sucesso na carreira. E cara, sejamos honestos, eu fiquei chateado, claro, com as declarações dele ao longo da passagem pelo rubro-negro, mas é pra tudo isso? Cara, na boa, vamos lá. O Rogério, ele chega depois de um trabalho fraco do Domenech, que vem substituir um dos maiores treinadores da história do Flamengo, que é o Jorge Jesus. Todo mundo bota nas costas do Rogério Ceni lá no Rio de Janeiro que ele seja o próximo Jorge Jesus. Estavam cotando ele para a seleção brasileira. E ele foi assumir o Flamengo, ser o substituto do Jesus. E ele chega contestado no Flamengo. Eu, no lugar dele, também daria essas declarações, também tentaria conquistar a torcida, cara. É, assim, pro torcedor flamenguista entender, é como se o Zico viesse treinar o Corinthians e ele dissesse que ele jogou no Flamengo, que ele passou no Flamengo e que ele nunca sentiu uma atmosfera como a torcida do Corinthians. Enfim, não é como se o Rogério tivesse dito aquilo querendo menosprezar o São Paulo. Realmente, cara, desculpa, a torcida do Flamengo é diferente da torcida do São Paulo. Tudo bem, a torcida do São Paulo é gigantesca, mas cara, olha a torcida do Flamengo. Você pode argumentar, mas agora tá bem. Na época que tinha o Negueba, os caras não iam no Maracanã. Beleza, você pode argumentar isso. Só que quando o Rogério Ceni passou pelo Flamengo, ele treinou o Negueba ou ele treinou o Gabigol? Ele treinou um time campeão da Libertadores em 81 ou um time que acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores? Cara, a atmosfera no Flamengo é diferente. É diferente, não tem como negar. Como a atmosfera no Corinthians é diferente. Não tem comparação a atmosfera no São Paulo, no Vasco, no Palmeiras, do que a atmosfera no Corinthians e no Flamengo. E a gente precisa assumir isso. Então, não acho que seja pro Rogério Ceni pedir desculpas, até porque para mim aquilo ele falou da boca para fora para conquistar o torcedor. Ele conquistou num primeiro momento, depois as cobranças vieram. Então não acho exagerado, acho exagero da torcida
exigimos que o Rogério Ceni se desculpe. Cara, na boa, ele não deixou de ser ídolo pra mim. Óbvio, fiquei decepcionado, fiquei triste, mas não achei em nenhum momento um desrespeito com o São Paulo. Em nenhum momento ele menosprezou a instituição São Paulo Futebol Clube. Em nenhum momento ele menosprezou a torcida do São Paulo. Ele simplesmente chegou e virou e falou assim: não existe um ambiente como no Flamengo. E existe? Se você aí, torcedor do São Paulo, que ficou irritado com o Rogério, me disser um, é, um ambiente que seja igual ao do Flamengo que ele assumiu. Se você me disser um no Brasil, cara, palmas pra você. Porque não existe. É só ver o que é o Renato. Tem ambiente melhor do que o Renato pegou? Você treina Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, treinava o Gerson, treina o Rodrigo Caio, o Diego Alves, o Felipe Luiz. Cara, você treina só top. Você não tá treinando, pô, com todo respeito, você não tá treinando o Achape, o Sport, o próprio Fortaleza. Você tá treinando o Flamengo. E o Flamengo vindo de uma Libertadores e um brasileiro. E querendo ganhar outro brasileiro. Você acha que a pressão no Renato não tá igual? É que o Rogério tem padrões diferentes de trabalho que o Renato. Mas enfim, falando do Rogério no São Paulo. A primeira passagem do Rogério, ela foi boa até, ele teve 50% de aproveitamento mais ou menos. E eu não acho que ele tenha sido o culpado pela queda de rendimento do time. Ele tinha David Neres, ele tinha Thiago Mendes, ele tinha Luiz Araújo. Ele pediu reforços que não vieram. E quando ele tinha um time na mão, esse time foi desfeito. O David Neres foi pro Ajax, o Luiz Araújo foi pro Lille, o Thiago Mendes foi pro Lille também. Inclusive, o próprio Thiago Mendes era uma peça fundamental no esquema do Rogério Ceni, onde ele pede ao presidente Leco que não venda o Thiago Mendes. Ele pode vender qualquer peça do elenco, mas não vender o Thiago Mendes, e o Leco na semana seguinte vende o Thiago Mendes. Então, o Rogério foi muito desrespeitado na última passagem. Ele foi usado como um escudo político para garantir a felicidade da torcida em meio a uma reeleição do presidente Leco. E a gente sabe como a gestão Leco foi uma das piores da história de São Paulo, comparável até com a do Carlos Miguel Aidar, que está sendo acusado de corrupção, a desvio de verba do São Paulo para ganhos pessoais da namorada dele, se eu não estou enganado. Eu tô por fora desse assunto de bastidor de São Paulo, até porque eu busquei me afastar bastante disso. Seguindo, o Rogério depois perde bastante o seu aproveitamento e é demitido, indo para o Fortaleza, onde ele apresentou um bom trabalho. No Cruzeiro, acho que muito por culpa do ambiente já dentro do Cruzeiro e por lideranças como Dedé e Thiago Neves, acabou não conseguindo desenvolver o seu trabalho, que é um caso semelhante com o Grêmio. Inclusive, se você quiser assistir um vídeo do Chico Garcia explicando como o vestiário do Grêmio está quebrado, assim como o Cruzeiro no ano em que caiu, é muito interessante para você entender também o porquê que o Rogério não deu certo no Cruzeiro, pelo menos na minha opinião. Depois ele volta ao Fortaleza, faz mais um grande trabalho no Fortaleza, é cotado para a seleção brasileira e chega no Flamengo, onde ele faz também um bom trabalho, apenas com algumas críticas que a torcida fazia de algumas escalações. É fato, o time do Flamengo teve um aproveitamento menor, mas é óbvio que ele foi comparado com o Jorge Jesus, não com o Domenech Torrent, por exemplo. E agora ele volta ao São Paulo e acho louvável até que ele rompa com o procedimento padrão dele e de alguns outros técnicos de apenas assumir em pré-temporada para assumir o São Paulo. É a única coisa que eu tenho para dizer de boa da volta do Rogério Ceni, foi essa questão dele resolver rápido e aceitar o desafio de voltar ao São Paulo. Mas eu não acho que era a hora desse cara. Desse cara, eu tô falando do Rogério Ceni. Não era a hora do Rogério voltar. Isso porque
o vestiário do São Paulo eu vejo como um princípio do que é o vestiário do Grêmio e o que foi o vestiário do Cruzeiro. A gente sabe que no time do Fernando Diniz, quem mandava era o Daniel Alves. O Diniz tinha pouca escolha tática dentro do seu elenco. A gente sabe que o Daniel Alves dava as cartas. Eu acho que isso acabou contaminando o grupo de jogadores ao período de que o Hernan Crespo não conseguiu mais também conter esse vestiário. Ele conseguiu num primeiro momento, mas agora não conseguiu mais. Então é óbvio que o Rogério volta com essa questão de escudo, não mais um escudo político, mas um escudo uh, uh, técnico, né? Aquele cara pra chamar a responsabilidade, bater no peito dizendo que é o maior ídolo da história do São Paulo e tirar um pouco o foco dos jogadores para a diretoria e colocar de novo o foco dos jogadores no campo, né? Em jogar futebol. Então acho que o Rogério volta como esse escudo, mas não sei se é o cara que tem condições de criar um ambiente agradável para que esses jogadores percebam que não é tudo do jeito deles e ao mesmo tempo não é tudo do jeito que a comissão técnica quer. Eu acho que um ambiente legal é um ambiente como o Renato cria em alguns lugares, como no Grêmio e no Flamengo. O problema é que isso permanece enquanto o Renato permanece no clube. No meu entendimento, o Renato ele dá a bola para os caras e fala assim, gente, ó, na defesa marca, no ataque faz o que vocês sabem. Não é do jeito que vocês querem, mas também não é do jeito que eu quero. Vamos chegar no meio termo, vamos ter um ambiente legal, essa resenha precisa acontecer. Na minha opinião, é assim que o Renato trabalha e vem fazendo bons trabalhos. Fez bom trabalho no Grêmio e agora faz um bom trabalho no Flamengo. Nada perfeito, nada próximo à perfeição, mas bons trabalhos a nível de futebol brasileiro. Fato é de que o Rogério é o melhor técnico no mercado nesse momento. É o melhor técnico onde o São Paulo pode simplesmente fazer uma proposta e falar assim, eu quero que você assuma agora. Outros nomes como o BKSS, que foi citado, não sairia, acho que não sairia do defensa nesse momento. O Abel Braga estava no mercado também, mas acho o Rogério Ceni melhor que ele. E é isso, eu acho que o Rogério é a melhor opção, mas não acho que ele deveria ter voltado. Eu acho que o Hernan Crespo deveria ter terminado a temporada. E se a diretoria achou que não dava mais, se o próprio Crespo achou que não dava mais, eu acho que dava para o São Paulo tentar outros caminhos que não o Rogério Ceni assumir essa bucha no meio da temporada. Talvez o Alex, não sei se o Alex está pronto para assumir o time principal do São Paulo, né? O Alex que vem fazendo um trabalho muito legal com o time do Sub-20 do São Paulo, mas não sei se o Alex estaria pronto ou disposto a assumir o time principal do São Paulo, pelo menos até o final do ano. Muricy era a carta fora do baralho, até porque o coração não permite e uma cláusula no contrato dele não permite que ele assuma, então é uma carta fora do baralho. Milton Cruz, que voltou recentemente, não acho que seja a melhor opção, acho inclusive a pior opção para o São Paulo, pior até do que o próprio Rogério. Então, das opções que foram se fazendo, o Alex e Rogério eram companheiros nessa primeira prateleira de opções do São Paulo e sobressaiu o Rogério Ceni. Então, toda a sorte do mundo ao Rogério Ceni, né? Vou continuar apoiando sim, apesar de não achar que é o melhor momento para o retorno dele. Eu amo esse cara e torço muito pelo sucesso desse cara, ainda mais se for no time que eu torço, no time que eu amo. Então, muita sorte ao Rogério Ceni. Meu repúdio à diretoria do São Paulo pela forma como foi a demissão do Hernan Crespo, um cara que sempre respeitou e acredito que vai continuar respeitando o São Paulo Futebol Clube. E a minha chateação principalmente com o Orejuela e com o Benítez, que para mim, pelo que a gente acompanha aqui de fora, foram os pilares para essa saída do Hernan Crespo. Resta a gente saber o que vai acontecer ao longo desse campeonato brasileiro, desse final de campeonato brasileiro, e como o elenco vai receber o novo treinador, o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube, o senhor Rogério Muki Ceni. Então, volto a dizer, toda a sorte do mundo ao Rogério, e eu quero saber de vocês o que vocês acharam da demissão do Hernan Crespo e da chegada
do Rogério Ceni ao São Paulo Futebol Clube. Mais uma vez deixando claro que eu tentei mesclar uma análise jornalística a uma análise de torcedor. É óbvio que eu não conseguiria deixar o meu lado torcedor de fora, até porque se trata do meu time, se trata do São Paulo e se trata do maior ídolo que eu tenho no esporte, que é o Rogério Ceni. Então era praticamente impossível eu deixar esse lado torcedor de fora, até porque, como eu falei, eu tenho 23 anos e 18 deles o meu goleiro foi o Rogério Ceni. Eu acredito que é um dos maiores goleiros da história do futebol. Foi o melhor goleiro do mundo para mim em 2005. Foi protagonista, integrou listas de melhores goleiros do mundo 2005, 2006, 2007. Então é um cara por quem eu nutro eu carrego um carinho gigante, gigante. Então quero saber de vocês o que vocês acharam dessa chegada do Rogério Ceni ao comando do São Paulo, ele que estreia amanhã. Ele já treinou, né, inclusive, já treinou na noite de hoje lá no Morumbi e estreia amanhã também no Morumbi contra o Ceará. Então a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu até agora. O vídeo ficou longo, mas como eu falei, eu precisei fazer esse comentário por se tratar de um cara por quem eu carrego uma idolatria muito grande. Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, quero ouvir vocês, o que vocês acharam da chegada do Rogério, e a gente volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.